Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Inventor. Vamos fazer aqui a montagem do nosso Centrifugal Fan. Então aqui eu parei aqui neste momento aqui, nesta parte, eu vou colocar aqui a proteção aqui do mancal e depois colocar as polias e a proteção da polia. Então aqui o pessoal está pedindo aqui para mim fazer o acerto deste furo aqui, ó, que ficou deslocado a proteção. Está um pouco deslocado. Eu deixaria desta maneira, mas o pessoal pediu para fazer esse acerto. Que você aqui não vai centralizar aqui, né? Você vai colocar os parafusos aqui por esses furos. Então tem o folga aqui para colocar o parafuso. E o furo aqui da proteção também está maior. Mas vamos acertar, sem problema. Então aqui eu tenho um PDF do jeito que está a furação, ó. Então eu deixei poucas casas aqui, né? Tem medida que não tem casa nenhuma depois da vírgula. E eu tenho aqui o desenho da proteção com casas, ó, com mais precisão. Então é só você arrumar o desenho com essas medidas. É só entrar na peça e editar as cotas do sketch, do furo. Vamos voltar aqui para o Inventor. Eu tenho aqui uma proteção já arrumada, ó. Então eu vou esconder esta proteção, vou clicar com o botão direito, vou tirar a visibilidade. E vou trazer essa com precisão, ó. Vou clicar aqui com o botão direito, clicar em visibilidade. Então ela foi montada do mesmo jeito que essa, com as mesmas restrições. E se eu vir aqui de frente, a furação está centralizada. Então está corrigido aí que o pessoal pediu para fazer esse acerto. Espero estar atendendo. E vamos continuar a nossa montagem. Então aqui é só apagar aqui a proteção que eu tenho que não está preciso. E meu desenho fica só com uma proteção. Eu vou continuar aqui e vou colocar a proteção do mancal. Então vou clicar aqui em Place. Vou procurar aqui a proteção. Vou clicar aqui Shaft Protection. E vou dar Open. Vou colocar aqui do lado. Vou apertar ESC, é só uma que eu vou colocar. Eu vou clicar aqui neste canto do cubo. Aproximar da proteção, vou clicar em Constraint, Style Mate, eu vou clicar nesta face. Vou clicar no cubo e vou clicar nesta face aqui da base do mancal. E aplicar a restrição. Eu vou continuar aqui, eu vou clicar aqui Style Mate, eu vou clicar neste furo, na face, e vou clicar aqui neste furo da base. Então apliquei uma restrição, vou confirmar. E vou aplicar outra deste lado aqui, ó. Vou girar um pouquinho aqui, Shift, botão do meio. Então vou clicar no furo da proteção e vou clicar no furo da base. E confirmar aqui aplicar. Então está centralizada aqui minha base, está restrita. Vou cancelar, vou girar aqui o top. Então o furo está centralizada a proteção do jeito que eu quero. Está desta maneira a minha proteção. Vou clicar em Home. Vou clicar aqui para salvar. Só lembrando aqui que a proteção eu vou deixar aqui no canal para você baixar aqui. Então você baixa o PDF com as dimensões lá com várias casas. Eu vou deixar aqui para baixar aqui no canal. Então este desenho em PDF eu vou deixar lá para você baixar com essas dimensões corrigidas. Então vamos voltar para o Inventor. Eu vou continuar a minha montagem. Eu vou colocar aqui a polia maior aqui em cima. Então vou clicar em Place. Vou procurar aqui a polia. Então esta polia, diâmetro 350, vou clicar, vou dar Open. Vou colocar aqui do lado. Vou apertar ESC. Então eu tenho aqui o lado que tem o furo do parafuso, eu vou deixar aqui para o lado de fora. Então vou clicar aqui em Constraint. Vou mudar para Insert. Vou girar aqui no cubo. E vou clicar nesta aresta aqui da polia, ó. Então o furo está do outro lado, ó. O furo para a fixação da polia está deste lado. Eu estou selecionando este lado contrário. E vou selecionar aqui esta aresta aqui do eixo. Pode ser aqui externa ou interna, tanto faz. Vou pegar a externa. Então está colocada a polia. Vou dar aplicar. Vou cancelar aqui. Então aqui falta uma restrição na polia, ó. Então vamos girar aqui um pouco. Eu posso aqui aplicar. Vamos aqui clicar no vazio, né? Clicar na polia.
eu posso clicar aqui, eu vou colocar a restrição aqui na chaveta. Ó. Então, vou deixar a chaveta visível, a chaveta está aqui do eixo, eu vou clicar aqui em Constraint, está em Mate, eu vou clicar na face da chaveta e vou clicar aqui na face do rasgo de chaveta da polia. Ó. Então, está posicionado, vou dar Aplicar, então ficou desta maneira aqui a minha polia. Ó. A chaveta está aqui, ó. Vou cancelar aqui, vou clicar aqui em Home e vou girar a minha vista aqui neste canto. Então a polia está deste jeito, está colocada. Eu vou colocar aqui a outra polia. Então vou clicar aqui em Place. Vou procurar aqui a polia menor. Então está aqui 180. Vou clicar e vou dar Open. Vou colocar aqui do lado. Vou apertar ES, que é só uma peça que eu preciso. Então da mesma maneira, eu vou selecionar Constraint. Vou girar aqui o cubo. Vou pegar esta aresta, vamos mudar para Insert. Vou pegar esta aresta, contrária aos furos, onde tem o furo aqui, ó, e vou clicar aqui nesta aresta do motor. Ó. Então está aplicada a polia, ela foi para dentro, eu vou inverter aqui, ó. Então veio para fora. Vou aplicar e vou cancelar aqui. Da mesma maneira aqui vou fazer a restrição na polia, na chaveta, ó. Então vou girar aqui a minha polia até encontrar a chaveta. Vou aproximar aqui, ó, a chaveta está aqui do eixo. Eu vou clicar no vazio. Vou clicar em Constraint. Está em Mate, eu vou clicar na chaveta. E vou clicar aqui no rasgo da polia. E vou inverter aqui, ó. Ele foi, ó, está colocado. Vamos girar aqui de frente. Então está restrito, ó, está desta maneira. Vou dar Aplicar. Eu vou clicar aqui para aceitar a relação e vou cancelar. Então aqui ele deu um erro de relação aqui, ó. Ele está me avisando aqui em cima. Ó. Tem um erro de restrição. Então eu vou clicar aqui no mais e vou editar esta restrição aqui que é do motor. Está tendo um erro entre a polia e o motor. Então eu vou clicar aqui Next, Next e vou editar aqui, ó. Isolar e editar. Clicar em Finish. Vou dar OK. Então isolou as duas peças. Eu vou clicar aqui, vou mudar aqui para este lado. Ó, e vou dar OK. Então agora corrigiu o meu Inventor aqui. Está corrigido. Ó, está correta a polia. Vou clicar aqui em Home. Então eu isolei os componentes. Agora eu vou clicar com o botão direito. E vou clicar aqui Undo Isolate. Então vai voltar toda a montagem. Ó. Vou clicar aqui para ver como está a polia. Então está desta maneira. Foi até bom que aconteça. Aí a gente pratica o comando aqui do Design Doctor. Eu vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Eu vou colocar agora, vamos girar aqui no cubo. Eu vou colocar a proteção aqui das polias. Então vou clicar em Place. Vou procurar aqui a proteção. Então está aqui Motor Protection. Vou clicar em Open. Vou colocar aqui do lado, vou apertar ESC, eu vou clicar aqui em Constraint, está Mate, eu vou clicar aqui nesta aresta circular e vou clicar aqui nesta face aqui da proteção. Então está colocada a primeira restrição, vou confirmar, eu vou continuar aqui, vou girar o cubo, então vou pegar aqui esta face aqui do suporte, está selecionada, eu vou girar aqui no cubo, e vou pegar esta face aqui da proteção traseira. Ó. Então está aplicado mais um Mate. Eu vou confirmar a restrição. Eu vou cancelar aqui. Eu vou girar a proteção, deixar próximo da posição que eu quero. Eu vou clicar aqui na proteção traseira. Então ela destaca aqui na árvore. Eu vou clicar aqui e vou expandir a origem e vou selecionar um plano. Então vou ligar um plano para fazer as restrições. Então vou selecionar este plano. Vou clicar com o botão direito. Vou clicar em visibilidade. A mesma coisa aqui da proteção. Ó. Vou ampliar a proteção. Vou ampliar a origem. E vou selecionar aqui o mesmo plano. Ó. Clicar com o botão direito. Clicar em visibilidade. Vou clicar no vazio. Eu vou clicar aqui e girar um pouco para destacar os dois planos. Ó. Então está desta maneira os planos. Ó. Agora eu vou clicar aqui. Vamos tirar seleção. Clicar no vazio. Eu vou clicar em Constraint. Está em Mate. Eu vou clicar neste plano e vou clicar no plano da proteção.
Então está aplicada a restrição, é só girar aqui para flush. Então está colocada a proteção. Vou aplicar e vou cancelar aqui. Vou girar aqui o top ó, de trás, né, para ver de trás. Então a furação aqui está batendo. Girar um pouquinho aqui. Então tem o furo da proteção e o outro furo atrás da proteção traseira. Está aqui, ó. Estão batendo os furos. Vou girar aqui top novamente. E vou salvar o meu trabalho. Vou confirmar aqui esta all. Vou dar OK. Vamos ver no PDF. Então agora aqui eu vou colocar o parafuso da polia. Ó. Então o item 25 é um DIN 913 M10 por 20. Vamos voltar aqui para o invento. Então aqui eu vou girar aqui no home. Ó. O esquete aqui, o esqueleto da base está ligado. Então vou recolher aqui a árvore. Eu vou vir aqui na base. Vou clicar aqui. E vou vir aqui no esqueleto, clicar com o botão direito e tirar a visibilidade. Para tirar as linhas. E voltar aqui e recolher. Então agora está melhor. Está sem as linhas do desenho. Do mesmo modo aqui na proteção que eu fiz aqui. Ó. Então vou clicar aqui expandir. Vou desligar aqui o plano, clicar com o botão direito, clicar em visibilidade. Vou clicar aqui no vazio. Aqui da proteção traseira também vou selecionar, vou clicar aqui expandir, vou expandir a origem e vou desligar o plano. Clicar com o botão direito, clicar em visibilidade e recolher aqui. Então está todo limpo o meu desenho. Eu vou clicar aqui na proteção ó, com o botão direito, vou tirar a visibilidade, vou dar OK. E vou colocar aqui os parafusos. Então aqui vamos vir aqui no Content Center, né? Então vou clicar aqui na seta, vou selecionar Place from Content Center. Vamos ver o filtro aqui, então está em DIN, vou clicar no vazio, vou clicar aqui em Bold e vou selecionar aqui Socket Hide aqui, ó, Set Screw. Então, Set Screw, eu vou pegar aqui o DIN 913. Está aqui, ó. Então, vou clicar aqui e vou dar OK. Ou dar 2 cliques aqui, ó. Então, ele veio para a tela. Está o parafuso, está aqui, ó. Ele está colocando o parafuso. Eu vou dar um clique na tela. Ele abre a janela com as dimensões. Então, aqui é M10 por 20. Então, está selecionado. Vou dar OK. Então vou clicar aqui e descarregar o parafuso. Vou apertar ESC, por enquanto é só um que eu vou usar. Então vou clicar em Constrain, está Mate. Eu vou clicar aqui nessa aresta, né, no diâmetro do parafuso. E vou clicar aqui no furo da polia. Então está colocado, vou aplicar. Eu vou continuar aqui, vou clicar aqui em tangente. Eu vou selecionar esta face do parafuso e vou selecionar aqui a face. Vamos afastar a face da polia. Ó. Então, do cubo da polia. Dar um clique. Ele foi para o outro lado, eu vou inverter aqui. Ó. Então, veio aqui e ficou tangente. Ó. Então, está colocado o parafuso. Vou dar aplicar. Eu coloquei o primeiro parafuso. Vou cancelar. Eu preciso de mais parafuso. Então, vamos girar aqui. Ó. Tem outro furo aqui embaixo. Então, aqui eu vou fazer um pattern. Então, vou clicar em pattern. Vou selecionar o componente, é o parafuso, vou dar um clique, vou clicar em circular, vou clicar aqui para selecionar a aresta que vai girar o pattern e vou clicar nesta aresta. A quantidade aqui eu vou colocar 2 e o ângulo aqui é 90 graus. Ó. Então está indo para cima, eu vou inverter a direção. Ó. Então o parafuso está aqui, ó. Está colocado. Então fiz o pattern, vou dar OK. Vou fazer o mesmo aqui, ó. Vou colocar o parafuso nesta polia também. Então vou vir aqui no pattern, vou expandir, eu vou clicar aqui e arrastar o parafuso para a tela, ó, e soltar. Então vou usar o parafuso novamente, ele colocou aqui o parafuso, eu não preciso ir no Content Center. Então da mesma maneira, eu vou clicar em Constrain, está Mate, eu vou clicar no corpo do parafuso e vou clicar aqui no furo. Vou dar aplicar, vou selecionar tangente, vou clicar nesta face do parafuso e vou clicar aqui no cubo da polia. Vou inverter aqui para este lado, então o parafuso está aqui. Vou confirmar, vou fechar restrição, vou clicar em pattern, vou selecionar o parafuso, vou selecionar circular
e vou selecionar aqui a aresta que vai girar o pattern. Então esta aresta. A quantidade aqui é 2 e está a 90 graus. Eu vou inverter aqui o sentido. Então o parafuso está aqui, ó. Então está colocado os parafusos da polia. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Home. Eu vou vir aqui na proteção e trazer de volta. Vou clicar com o botão direito, clicar em visibilidade. Então a proteção voltou. Vou clicar em Home e vou salvar aqui meu trabalho. Vou confirmar aqui As to All e vou dar OK. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o parafuso aqui da proteção do eixo. Então 22, 24. Então 22 é um DIN 933 M6 por 30. Vamos voltar para o Inventor. Então vou girar a minha vista. Então vou colocar aqui o parafuso aqui neste furo da proteção. Então vou vir aqui em Place From Container Center. Na parte de cima já está selecionado, vou dar um clique. Vou selecionar aqui Hex Read. Vou selecionar aqui DIN 933 e vou dar OK. Vou clicar aqui do lado para colocar o parafuso, dar um clique. Vou selecionar o tamanho aqui, então aqui é M6 por 30. E vou dar OK. Vou clicar aqui para colocar o parafuso, vou apertar ESC, que é só um parafuso que eu quero. Então vou clicar aqui em Constrain, vou selecionar Insert. Vou selecionar essa aresta do parafuso e vou vir aqui no furo e clicar nessa aresta do furo. Então está colocado o parafuso. Vou clicar Aplicar. Eu gosto aqui de fazer esta restrição, a clicar aqui em ângulo, clicar aqui nesta face do sextavado e colocar aqui um paralelo com esta face. Ó, e confirmar aqui o ângulo de direção e dar Aplicar. Eu prefiro fazer assim porque o parafuso fica fixo. E fica paralelo, aqui fica melhor no desenho 2D. Eu vou continuar aqui, vou colocar a porca embaixo. Então vou girar a minha peça. E vou colocar a porca aqui, ó. Então a porca M6, vamos ver no PDF. Então está aqui, ó. É o 24, né? Então o 24 é um ISO 4034 M6. Eu estou usando o ISO só para praticar o Place From Container Center. Então vou clicar aqui, vou mudar aqui o filtro para ISO, vou selecionar aqui Nudes, vou selecionar Hex, dar 2 cliques e vou pegar aqui a porca que eu quero. Então aqui é uma ISO 4034. Vou clicar aqui e vou clicar OK. Então vou vir aqui fora e colocar a porca. Dar um clique aqui e descarregar a porca. Ele pegou dimensão, lá vou dar ESC, ó, e vou fazer de novo. Então vou clicar aqui Place From Container Center, vou clicar 2 vezes e vou clicar aqui no vazio para colocar a porca. Ele pegou alguma coisa do conjunto lá e ele muda a colocação. Então é M6, vou dar OK. Eu vou colocar a porca aqui na tela, vou apertar ESC, é só uma que eu quero por enquanto, vou clicar em Constrain. Eu vou clicar aqui em Insert, eu vou clicar nesta aresta da porca. Vou esperar o computador, aqui está demorando. Eu vou clicar aqui nesta aresta da porca e vou clicar aqui na aresta do furo, onde está o parafuso. Então está colocada a porca, vou aplicar. Eu vou clicar aqui em ângulo, vou clicar nesta face do sextavado da porca. Vou girar aqui a minha vista, Shift de botão do meio. E vou clicar aqui nesta face do parafuso. Ó, e confirmar ângulo de direção. Então vai ficar alinhados os dois sextavados. Vou confirmar aqui aplicar e vou cancelar. Então aqui está colocada a porca e o parafuso da proteção. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos girar a vista aqui, vou clicar neste canto do cubo. Eu vou fazer aqui o pattern deste parafuso. Vamos girar aqui um pouco. Então vamos ver aqui no PDF. Eu tenho aqui o desenho aqui do mancal. Então tem a distância aqui do centro, 240 por 232. Eu vou fazer o pattern. Então vou clicar aqui em... Estou em Assembly, vou clicar em Pattern. Vou selecionar o componente, então vou vir aqui na árvore. É os dois últimos componentes que eu coloquei. Então vou clicar aqui.
apertar Ctrl e clicar neste outro também. Então está selecionado. Eu vou mudar aqui para retangular. Vou selecionar aqui a coluna. Então vou clicar aqui nesta aresta. Vai ser a minha primeira direção. Então é 2 componentes. E a distância aqui, vamos ver no PDF, ó, é 240. Depois o outro é 232. Então vamos voltar. Então aqui é 240. Vou clicar aqui na direção 2, ó, e vou clicar aqui nessa aresta. Vou inverter o sentido, é para o outro lado, e aqui é 232. Então está feito aqui o pattern. Ó. O parafuso veio para cá, vou girar aqui de cima, e o outro está aqui também. Ó. Então está feito, vou dar OK, vou girar aqui em Home, e vou salvar o meu trabalho. Eu vou colocar agora, vamos girar aqui no cubo. Eu vou esconder aqui a polia, vou clicar com o botão direito na polia, clicar em visibilidade. Então vou colocar aqui o parafuso aqui desta proteção aqui, fixando no frame. Então é um parafuso M6. Então vou expandir aqui o último pattern, vou clicar aqui expandir e vou usar aqui esses parafusos de porca. Então vou clicar aqui no parafuso, clicar, segurar e arrastar para a tela, soltar. Vou vir aqui no parafuso, vou clicar aqui no parafuso, vou clicar com o botão direito e vou mudar o tamanho. Vou clicar em Change Size. Então vou mudar aqui para 20, ó, de 30 para 20, vou dar OK. Então ele mudou esse parafuso. Eu vou vir aqui, vou clicar em Assembly, vou clicar em Constraint, vou selecionar aqui Insert, eu vou girar aqui o meu parafuso, vou clicar no cubo, girar, vou pegar aqui esta aresta, vou clicar no cubo novamente e voltar o giro. Vou vir aqui na face da proteção e clicar no furo. Então está aplicado o parafuso. Vou confirmar a restrição. Eu vou colocar mais um parafuso aqui neste outro furo aqui embaixo. Então vou cancelar. Eu vou pegar este parafuso, vamos recolher aqui para não dar confusão. Eu vou pegar este parafuso, clicar e levar aqui para a tela. Então esse já está com comprimento de 20. Então vou girar aqui meu cubo. Clicar aqui neste canto é melhor. Ele está com o eixo selecionado, vou clicar no vazio. Ó. Vamos procurar o parafuso, eu vou girar assim que é melhor, para achar o parafuso. Então vou clicar aqui, está aqui embaixo, ó. Está aqui, apareceu. Vou clicar em Constraint, vou clicar aqui em Insert, vou clicar nesta aresta, vou girar aqui o cubo e vou clicar aqui no furo da proteção. Ó. Então neste furo aqui embaixo, ó, na aresta do furo. Aproximar mais e aplicar. Então está colocado um aqui em cima e o outro aqui. Agora eu vou colocar a porca. Então eu vou cancelar aqui. Vou girar aqui em Home. Vou girar no cubo neste canto. Vou aproximar. Eu vou vir aqui neste pattern, ampliar. Vou ampliar o primeiro elemento e vou pegar a porca aqui, ó. Então vou clicar na porca, segurar e arrastar para a tela. Vou clicar na porca novamente e vou arrastar para a tela. É 2 porcas que eu preciso. Então está 2 porcas aqui colocadas. Eu vou clicar em Constraint. Vou clicar aqui em Insert. Vou clicar nesta aresta da porca. Vou girar aqui a minha vista para achar aqui dentro o parafuso. E vou clicar aqui na aresta do furo. Ó. Então está colocada a porca. Vou dar aplicar. E vou fazer o mesmo na outra porca. Vou girar a minha vista com Shift, botão no meio. Vou clicar aqui nesta aresta. Vou girar a vista. E vou colocar aqui nesse parafuso. Vou clicar na aresta do furo. Então está colocado as 2 porcas. Vou aplicar e vou cancelar. Então aqui eu preciso fazer o pattern aqui, ó. Então aqui essa distância é 150. Então vou clicar aqui em pattern. Vou selecionar o componente, então vou clicar na porca e vou clicar no parafuso. Vou clicar aqui retangular, vou clicar aqui para selecionar a coluna e vou pegar a aresta aqui da cantoneira, dar um clique. Vou inverter a direção, então aqui são 2 e a distância aqui é 150. Então foi para lá, ó, está colocado, vou dar OK. E vou fazer aqui embaixo do mesmo jeito. Ó. Então vou selecionar aqui pattern. Vou selecionar a porca e o parafuso, vou selecionar retangular, vou selecionar coluna e vou selecionar a aresta da cantoneira. Vou inverter aqui, está indo para cima, então vou inverter o sentido e vou entrar com a distância aqui que é 100 milímetros.
Então está indo aqui, vamos inverter aqui, ó, ele foi lá para cima, então está para baixo. Ó. Então está aqui colocado o parafuso. Ó. Distância de 100. Vou dar OK. Vou girar aqui em Home e vou girar aqui deste lado. Ó. Então está deste jeito aqui a peça. Ó. Coloquei os parafusos aqui. Vou trazer aqui a polia de volta, ó, clicar com o botão direito, clicar aqui em visibilidade. E vou trazer a proteção também, clicar na proteção com o botão direito, clicar em visibilidade. Vou clicar aqui em Home, mais uma vez, não pegou, agora sim, e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar aqui o parafuso da proteção da polia, então é 24 ou 23, então é o M6, o mesmo que a gente usou aqui na proteção, e a porca. Então vamos voltar lá para o invento, vou girar aqui a minha vista, vou aproximar aqui da proteção, vou clicar aqui no pattern, vou expandir o elemento e vou pegar aqui o parafuso. Então vou clicar e arrastar aqui perto, vou soltar. E vou pegar a porca também, clicar e arrastar aqui perto, soltar. Vou aproximar, vou clicar em Constraint, vou clicar em Insert, eu vou girar aqui, apertar Shift de botão do meio, girar a minha vista. Vou clicar aqui nesta aresta do parafuso e vou clicar aqui na aresta do furo, ó, da proteção. Vou girar um pouco mais para parecer melhor. Ó. Vou clicar nessa aresta. Então está colocado o parafuso. Vou aplicar a restrição de Insert. Eu vou clicar aqui em ângulo. Vou clicar aqui nesta aresta, nesta face do sextavado e vou clicar nessa face aqui do suporte. Ó, e vou confirmar o ângulo. Então o parafuso fica alinhado, ó, fica mais bonito. Vou dar aplicar. Vou continuar aqui, vou clicar em Insert. Vou clicar na aresta da porca. Vou girar aqui a minha vista e vou clicar aqui na aresta do furo da proteção traseira. Então está colocada a porca. Vou confirmar esta restrição e vou colocar o ângulo também. Ó. Clicar em ângulo. Vou clicar aqui nessa face sextavado e nessa face. Então fica alinhado os dois sextavados. Vou confirmar, aplicar e vou cancelar. Então está colocado aqui um parafuso. Vou colocar aqui embaixo do mesmo jeito. Ó. Vou girar a minha vista. Então vou colocar aqui, ó. Vou trazer aqui o parafuso, vou recolher aqui. Então ele está aqui solto agora, ó. Então vou clicar aqui e levar para a tela. Soltar aqui. Vou pegar aqui a porca, clicar e arrastar para a tela. Soltar. Então vou aproximar aqui do parafuso. Vou girar aqui um pouco, Shift, botão do meio. Vou clicar em Constraint. Vou selecionar Insert. Vou pegar essa aresta do parafuso. Vou girar a minha vista e vou pegar essa aresta aqui do furo do suporte da proteção. Vou aplicar, vou mudar para ângulo, vou clicar nessa face do sextavado e nessa face do suporte. E vou dar aqui aplicar a direção do ângulo. Confirmar, aplicar. Vou mudar para Insert. Vou clicar aqui na aresta da porca. Vou girar a minha vista aqui, Shift, botão do meio do mouse. E vou pegar aqui o furo da proteção aqui, ó. Vou confirmar, vou clicar em ângulo, vou clicar nesta face e vou clicar nessa face sextavado. E vou confirmar aqui a direção e aplicar. Vou cancelar, vou girar aqui em Home, vou girar aqui neste sentido o cubo e vou salvar aqui por enquanto. Eu vou fazer aqui o pattern deste parafuso que eu coloquei, então vou girar aqui um pouco o botão do meio, vou clicar aqui em pattern, vou selecionar aqui o parafuso e a porca, girar mais um pouco aqui com o botão no meio. Então vou clicar aqui na porca e vou clicar no parafuso. Vou selecionar retangular. Vou clicar aqui para selecionar a direção do pattern. Vou clicar nesta aresta da proteção. Aqui são 2 e a distância aqui é 300. Vou clicar aqui. Então ele está indo para o outro lado. Ó. Eu vou inverter a direção. Vou clicar aqui. Então foi para o lado que eu quero. Está aqui, ó. Vou confirmar o pattern. Vou fazer o mesmo aqui deste lado. Então vou clicar aqui. Vou vir aqui, vou clicar em pattern. Vou selecionar aqui o componente. Então vou clicar no parafuso. Vou girar aqui um pouco a minha vista. E consigo pegar a porca aqui, ó. Está aqui, ó. Selecionei a porca.
Vou clicar aqui em retangular, vou selecionar aqui a direção do pattern e vou clicar nessa aresta da proteção. A direção aqui está indo para o lado correto, aqui é 300. E vou clicar aqui para aceitar. Então está aqui, ó, os dois parafusos. Vou confirmar o pattern, vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então aqui agora eu vou colocar a correia aqui, ó. Então a correia está aqui, ó. O item 13, duas correias V-Belt Type B65 referência a Gates. Então vamos voltar aqui para o Inventor. Eu tenho aqui o catálogo da Gates, ó. Então estou pegando aqui o B65, esse tipo de correia. Então está aqui, ó, 65, o comprimento é 1697. Eu tenho aqui também o Protec. Ele me dá aqui o perfil B65, está 1683, ó. Então fica meio vago a distância aí, um do outro está variando. Eu vou pelo Gates. Então aqui eu vou voltar aqui no Inventor e vou colocar a correia. Vou girar aqui meu cubo. Vou esconder a proteção, clicar aqui, clicar em visibilidade. Eu preciso aqui para colocar a correia, colocar um plano aqui na polia para usar. Então vou abrir a polia, clicar aqui, clicar com o botão direito, clicar em Open. Então aqui na polia, vamos ver no PDF, eu vou colocar um plano aqui no meio. Ó. Então tem aqui 11,5 da face, no centro do canal. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui na polia, vou criar um plano, eu vou aproximar, eu vou clicar nesta face e arrastar para lá. E vou entrar aqui com menos 11,5, Enter. Então está colocado o plano, vou girar aqui de frente, ó. Então está no meio do canal, vamos confirmar aqui no PDF. Então aqui 11,5, vamos voltar. Então aqui vou girar aqui para Home e vou salvar o meu trabalho. Vou voltar aqui para o conjunto. Então o plano está criado na polia. Ó. Agora eu vou colocar a correia. Então eu vou vir aqui em Design. Eu tenho aqui em Power Transmission, tenho V-Belts. Eu vou clicar na seta e eu tenho aqui tipos de correias. Ó. Então tenho a sincronizada e tenho o Roller Chains, que é corrente. Eu vou usar o V-Belts. Então vou clicar em V-Belts. Ele me abre a caixa de V-Belts Componente Generator. Eu vou usar aqui, selecionar o tipo aqui B, então é B-ANSI, o clássico. Eu tenho aqui, conforme eu seleciono aqui, eu tenho o clássico e tenho o fino, então eu vou ficar no clássico e o B, então é o tipo B. Eu não vou me estender muito nesta caixa aqui de colocação de correia não, vou ampliar aqui, ó. A intenção minha aqui é colocar a correia, não é fazer cálculo de correia. O interessante para mim, o que está e funcionando para mim agora é o desenho. Então é colocar a correia dentro do comprimento, lógico, mas sem se preocupar com o cálculo, porque ele vai dar um aviso aqui que vai estar errado o comprimento. Então vou clicar aqui para selecionar a correia, o mid-plane, e vou clicar aqui neste plano. Então agora ele me habilita aqui a caixa aqui embaixo. Então vou clicar aqui na seta e vou selecionar componente existente aqui, ó. E vou clicar aqui na polia, ó. Vamos girar aqui um pouco para diferenciar. Então vou vir aqui no canal da polia e dar um clique. Então ele selecionou uma correia, eu vou vir aqui clicar na de baixo, clicar aqui existente e vou clicar no canal desta polia menor. Então ele colocou a correia para mim, ó. Vamos girar aqui Home, vamos girar aqui o cubo de trás, parte de trás, tirar aqui a janela da frente. Então está colocada a correia, ó. Ele pegou aqui o diâmetro da polia. E aqui ele faz o cálculo para mim, ó. Então tem a janela de cálculo. Eu posso aqui dar calculate, ó. Então ele vai calcular. E ele vai dar uma mensagem aqui para mim. Vou dar OK, ó. Então ele vai dar uma mensagem da polia. Vou dar OK aqui na janela. Então ele vai dar uma mensagem que a correia não está no comprimento devido, ó. Eu vou aceitar. Então ele colocou a correia para mim. Vamos girar aqui, ó. Shift, botão no meio. Ele colocou uma correia. Colocou aqui na árvore o Belt Transmission. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar aqui para editar usando o Design Accelerator. Então eu volto para a janela. Eu quero aqui colocar duas correias. Então vou clicar aqui e colocar número de correias, ó. Clicar aqui e colocar 2.
E vou clicar aqui para dar OK. Ó. Vou aceitar. Então colocou duas correias, ó, só que veio para este lado. Então vou novamente aqui clicar com o botão direito, clicar Edit e uso Design Acceleration e vou Generator, né, desculpe, e vou aqui inverter o sentido da correia. Ó. Então flip. Então a correia foi para dentro. Então está pegando aqui as duas polias corretamente. Ó. Eu vou dar OK, vou aceitar novamente. Então está aqui as duas correias colocadas. Vou clicar aqui em Home, vou girar aqui no cubo para ficar deste lado. Então está desta maneira a minha correia. Eu vou clicar aqui na polia e vou esconder aqui o plano. Ó, clicar com o botão direito, clicar aqui em visibilidade. Recolher a árvore. Então eu coloquei a correia. Eu volto a falar. O importante para mim aqui é a colocação da correia. O cálculo a gente pode até fazer um tutorial depois para fazer o cálculo da correia. Então está colocada a correia, está correto. Eu vou me basear aqui no catálogo da Gates. Tem aqui, então o B65, o comprimento aqui da correia está 1697. Vamos voltar para o Inventor. Então eu vou clicar aqui com o botão direito. Vou clicar Edit e uso um Design Accelerator. Então esse comprimento aqui, eu vou expandir aqui a janela. O comprimento está este. Ó. Então é 1.708 para o B65, 1697. Então está dando aqui 13 milímetros, 11 milímetros de diferença no comprimento. Isso o esticador compensa. Então aqui a janela está feita. Eu posso aqui selecionar, aqui ampliar, ó. Está sólido, eu posso selecionar Sketch, vai ficar só uma linha aqui da correia, né? Vai ficar só essa linha vermelha aqui se eu selecionar Sketch. Eu vou deixar sólido. Se eu quiser calcular, eu venho aqui e dou Calculate, vou dar OK aqui, ó, e vou dar aceitar. Então ele vai calcular para mim a correia. Para mim está bom assim, eu não vou me preocupar em fazer mais o cálculo da correia, está colocada as correias. Eu vou clicar aqui em Home, eu vou voltar aqui à proteção, clicar em visibilidade e vou salvar aqui meu trabalho. Clicar em Atual, clicar OK. Então ele criou esta Belt Transmission aqui na árvore e criou aqui, eu vou clicar em Open. Então aqui na pasta de trabalho, no Workspace, ele cria aqui também uma pasta aqui da correia. Vamos ver aqui, Workspace, Centrifugal Fan Assembly. Então está aqui, ó, Design Accelerator, está aqui a correia. Ó. Então se eu clicar aqui para ícones grandes, então a minha correia está aqui. Eu posso abrir essa correia, ó, clicar aqui e abrir, o IPT ou o IAM. Posso abrir o IPT, Open, e usar aqui o desenho da correia, para fazer um desenho. Então está dentro desta pasta. Eu vou clicar aqui em Open. Então está aqui, dentro do nosso projeto aqui, ó, no Workspace. Centrifugal Fan Assembly. Ele criou essa pasta, a hora que eu criei a correia. Então vou cancelar. Vou fechar aqui a correia. Vou clicar aqui em Home e está feito aqui a nossa montagem do Centrifugal Fan. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe e se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento, essa inscrição é muito importante. Obrigado, até o próximo.